irmandade. Ouça esse testemunho que glorifica ao Senhor. Curta e se inscreva para não perder. Compartilhe as bênçãos. Deus te abençoe. Com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por muito tempo atrás, por volta de um ano, 9 meses, um ano atrás, estava eu, irmãos, no meu comércio, o Senhor da Graça veio trabalhar na pastelaria. Estava trabalhando por volta de 3 horas da tarde. O telefone celular tocou, irmãos, era o gerente do banco, que eu tinha conta. Quando eu atendi, ele pediu para me comparecer até a agência, que ele tinha que conversar alguma coisa comigo. Deixei alguém tomando conta do comércio, fui até a agência bancária. Quando eu cheguei lá, irmãos, demorou um pouco para me ser atendido. Quando atendido, ele conversou alguma coisa, me disse assim: olha, eu estou vendo aqui, Elias, que você tem um financiamento bastante extenso conosco, você está devendo bastante aqui para o banco. Eu falei: é verdade, mas está financiado, eu venho pagando todo mês uma parcela, o que está errado? Ele falou: não, Elias, está tudo certo, amigo, não tem parcela atrasada não. É que ontem nós tivemos uma reunião com a diretoria daqui da agência e foi concedido uma promoção de liquidação de débito, e todo gerente, Elias, ganhou de 60% a 70% para dar desconto para toda a sua carteira para os seus clientes. Aleluia. Eu falei: oh, que bom. Aleluia. Ele falou: Elias, eu estava olhando as fichas de todos os meus clientes e a sua foi a última ficha que eu olhei, e quando eu peguei a sua ficha na mão, me sobrava só 7% de desconto para te oferecer para você quitar a dívida. Elias, mas eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu vou fazer o que eu senti de fazer. Ele me dizia: Elias, você aceita os 70% de desconto para quitar a sua dívida? Aleluia, no nome do Senhor, irmão. Aleluia, um sorriso de orelha a orelha, um contentamento. Eu disse para ele: aonde eu assino, como eu pago? Aleluia, já me dava o boleto, irmão. Ele falou: calma, não é assim. Elias imprimiu ali um contrato, me deu para me assinar, eu assinei. Aleluia. Ele disse: então, Elias, vamos olhar aqui a sua conta. Quando ele olhou o saldo, irmão, não tinha dinheiro. Ele falou: Elias, mas você não devia tanto, com desconto vai ficar tanto, mas aí você não tem dinheiro na conta, você tem dinheiro em casa? Eu falei: não, em casa eu não tenho também. Mas você não tem na conta nem em casa? Eu falei: não, como você quer quitar a sua dívida? Eu disse para ele: você sabe que eu trabalho autônomo, e dá 15 dias que eu venho pagar essa dívida para você. Ele deu uma risada, irmão, um deboche, pegou o papel, amassou, jogou na latinha do lixo e falou: você está de brincadeira, eu estou fazendo o que eu estou fazendo para você que não podia, se ainda quer 15 dias, Elias. Eu falei: é o que eu tenho, eu não consigo fazer mais nada. Ele falou: Elias, você tem no banco não é nem a metade do terço para pagar dívida, você disse que não tem nada. Eu falei: o que eu tenho, então assim não dá. Ele falou: então tá bom, não tem problema, eu vou continuar pagando as minhas parcelas mês a mês, tá bom assim, me despedindo. Ele falou: peraí, virou um monitor para mim, irmãos, quando olhou, falou: Elias, olha, apareceu aqui na agência, aleluia, 48 horas de saldo para você pagar. Hoje é quarta-feira, já passa quase 4 horas, até sexta-feira, 4 horas da tarde, você tem que entrar aqui dentro com esse dinheiro. Você consegue, Elias, irmão? Eu não tinha da onde tirar, não tinha na conta, não tinha em casa. Aleluia. Eu falei: olha, é difícil. Ele falou: Elias, é o que o banco te oferece. E quando ele disse isso, irmão, eu baixei a minha cabeça, uma força me tomou, uma fé que eu não tinha, o Senhor me deu. Eu olhei no olho daquele homem e falei: olha, então pode fazer um novo contrato, que sexta-feira, até 4 horas da tarde, eu vou estar entrando dentro dessa agência e vou pagar a minha dívida. Ele falou: então está combinado. Imprimiu o contrato, assinei, guardou e levantou, me deu a mão, segurei na mão dele, ele olhou dentro do meu olho e falou: Elias, aleluia, você promete para mim que você não vai furar comigo, e o que eu estou fazendo para você, eu não podia fazer até o meu emprego, eu posso colocar em risco se você não quitar essa dívida. Aleluia, o nome do Senhor. Eu disse: não, como eu não tenho esse dinheiro hoje, aleluia, mas eu vou falar um segredo. Eu dizia para ele: eu tenho um amigo que ele é muito rico, ele é dono das grandes empresas, das pequenas empresas, esse dinheiro para ele não é nada. Ele deu um sorriso, soltou da minha mão. Mal ele pensava, irmão, que era um amigo empresário, alguém conhecido, mas o meu amigo que eu disse a ele é o mesmo amigo da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus. Eu saí daquele banco, fui para minha casa, contei o que aconteceu para minha esposa, aleluia, terminamos o dia de trabalho, ela ficou feliz. Quando nós fechamos a pastelaria, volta de umas 8h30 da noite, o menino que trabalha conosco falou: acabou tudo na pastelaria, acabou o refrigerante, não tem nada para trabalhar amanhã, precisa abastecer as embalagens. Foi falando que tinha acabado. Eu olhei para minha esposa, eu falei: na cozinha. Ela disse: acabou a massa, acabou o recheio, não dá para trabalhar amanhã. Eu falei: meu Deus do céu, fechamos o caixa, aleluia, não tinha dado muito movimento na
naquele dia e falei para ela, faz uma lista aqui da cozinha, somente o básico, não compra nada demais. Eu vou fazer a lista da pastelaria, o que falta, e nós vamos no atacadista, vamos comprar o básico. Deus dá graça de eu trabalhar das 2 da tarde até as meia-noite todos os dias, mas eu louvo a Deus que eu disse a ela, amanhã é quinta-feira, nós vamos abrir a pastelaria 9 horas da manhã e vamos fechar só meia-noite. Na sexta-feira nós abrimos às 9 novamente e fecha, aleluia, às meia-noite, mas às 4 horas da tarde eu creio que Deus vai fazer uma obra. Quando terminou a lista, fomos no mercado, irmão, chegamos no mercado, eu peguei um carrinho, quando eu entrei para dentro do mercado com a lista na mão, minha esposa do meu lado, junto ao meu filho, quando eu coloquei a mão no primeiro item da prateleira, Deus falou no meu coração, meu servo, dobra tudo que tem nessa lista. Eu olhei para a lista, olhei para minha esposa, peguei o primeiro item, pus no carrinho, Deus falou de novo, dobra tudo que tem nessa lista. Peguei outro produto e falei para minha esposa, vai lá fora, pega mais um carrinho que Deus mandou dobrar essa lista. Agradeço a Deus, irmão, dobramos a lista, o que era para encher um carrinho, encheu 2, o que era para dar um valor, deu o dobro. Eu louvo a Deus, se chegamos em casa, fomos contar o troco da compra, não tinha quase nada, não tinha nem, irmão, alguma porcentagem daquele valor para ser quitado, mas a geladeira ficou repleta de refrigerante, o estoque de recheio, o que nós compramos dava para trabalhar de 3 a 4 dias tranquilo, sem precisar comprar nada. Eu louvo a Deus, irmão, que abastecemos a loja, a cozinha, minha esposa foi se deitar, já era tarde da noite, eu fui orar a Deus, irmão, e de joelho, aleluia, o Senhor me trazia aquele gerente, Elias, você me promete que sexta-feira até 4 horas da tarde, você vai pagar essa conta. Eu louvo a Deus que dormindo, irmão, ajoelhado, aleluia, eu não conseguia me deitar, então eu levantava, aleluia, pulava na cama, ajoelhava, ia na cozinha, voltava, uma preocupação, 3 horas da manhã, eu já comecei a preparar os recheios, que tinha perdido o sono. 7 horas da manhã minha esposa levantou, já estava quase tudo pronto, eu fiz a minha oração e fui para o comércio, aleluia, quando eu cheguei na porta, irmão, como todos os dias o Senhor me ensinou a fazer, tudo o que for fazer em nome do Senhor Jesus. Coloquei a chave na fechadura e antes de eu rodar a chave, coloquei as 2 mãos na porta e disse essas palavras, comércio, hoje precisa ser um dia diferente, então eu começo o dia de trabalho em nome do Senhor Jesus. Levantei as portas, entrei para dentro, liguei os fogos, preparei as estufas, varri o comércio, arrumei as mesas, deixei tudo pronto. 9 horas da manhã já estava tudo perfeito, o comércio já estava funcionando. Eu não vi a hora de chegar o primeiro cliente para me contar a obra que Deus tinha feito no banco. Mas vinha algum amigo, nós trabalhamos numa rua movimentada, tem 3 escolas na rua, 2 igrejas, uma de frente, aleluia, e uma do lado, bastante amigos, professores todos os dias vão ali se alimentar, irmãos. Mas eu louvo a Deus, para resumir, aleluia, aqui das 9 horas da manhã até as 5:30 da tarde, não entrou nenhum cliente na pastelaria, eu não vendi nenhum pastel, nenhum refrigerante, não vendeu nenhum caldo de cana. Eu louvo a Deus, e no decorrer do dia, minha fé que estava lá em cima, ela foi abaixando, foi oscilando. Eu andava na calçada, varria de um lado, varria do outro, os irmãos que iam todos os dias, ia até a porta, me saudava e ia embora. Os professores ligaram, diziam que não ia comer naquele dia. Eu louvo a Deus que 5:30 eu não aguentei a opressão, eu não aguentei, irmãos, a volta de aniversário, a minha fé oscilou, aleluia, desliguei os fogos da pastelaria, baixei as portas, tranquei tudo e fui embora, deixei fechada. Quando eu cheguei em casa, minha esposa arrumando alguma coisa na cozinha, ela olhou e falou, você não disse que ia fechar meia-noite? O que aconteceu? Que você já fechou? Não tive palavras para dizer a ela, aleluia, quis começar a chorar, entrei para dentro do meu quarto, e dentro do quarto, como eu estava de avental, eu me prostrei na minha cama, aleluia, baixei a minha cabeça e um pranto de choro me tomou, porque eu lembrava do gerente dizendo, você me promete que sexta-feira você me paga essa conta. Aleluia, num pranto de choro, não tinha palavra. Eu percebi que a porta do quarto se abriu, aleluia, de joelhos eu abri o olho, eu vi que era meu filho, tinha 2 anos e 6 meses na época, o filho da promessa que Deus nos deu. Eu louvo a Deus que ele entrou no quarto. Quando eu vi ele, eu me motivei mais ainda, aí que eu chorei, abaixei a minha cabeça. Quando eu percebi, meu filho se encostou do meu lado, ajoelhou do meu lado, abaixou a sua cabecinha e começou a dizer essas palavras: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso que ele começou a fazer, a força que tinha ido embora foi voltando, a tristeza que eu tinha perdido, Deus foi trocando por uma alegria. Eu louvo a Deus que eu levantei daquela oração, olhei para o meu menino chorando, eu falei: filho, Deus se mandou aqui no quarto, você quer falar alguma coisa para o pai? Ele disse: papai, agora você pode ir trabalhar. Eu louvo a Deus. Quando ainda
pequenos, morávamos de favores com um tio. E com muita dificuldade, meu pai, Deus preparou que ele comprou um terreno num bairro que se chama ainda Vila Arruda, em Itapetininga, longe do centro. Naquela época, estou falando isso no ano de 60, 62, irmãos, comprou um terreno. E nesse terreno não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. Porém, recordo que nós, os maiores, eu tinha 12 anos, tinha uma irmã de 10, outro de 8, 6, e era assim, aquela criançada um atrás do outro. Mas nós, os maiores, ajudávamos os nossos pais. E ajudei a abrir o alicerce de uma casa que Deus preparou. Depois de algum tempo, com muita dificuldade, terminamos aquela casa e entramos dentro da nossa casa. Recordo que não tinha vidro, as janelas, mas não tinha vidro. A dificuldade era bastante, mas já tínhamos um lugar para entrar dentro que podíamos dizer, é a nossa casa. Logicamente, irmãos, por não ter água, Deus preparou que meu pai, antes de construirmos a casa, construiu um poço. E neste poço deu água com uma profundidade de 12 metros e meio. 12 metros e meio, explodiu a água, e ele fez em volta do poço fechou, colocou uma tampa de ladrilho, e recordo ainda que plantou uns pés de maracujá em volta, foi crescendo aquele parreirão de maracujá, fazendo sombra ao poço, e foi passando os anos, meses, até que terminou a nossa casa, entramos dentro da casa. Uma noite de quarta-feira, nós estávamos nos preparando para o culto, irmãos, e a minha mãe deu banho em nós, nos preparou, nos trocou, mas eu tenho uma irmã que se chama Keila, e ela, neste dia de quarta-feira, ela tinha exatamente 3 anos e 3 meses. E durante o dia ela teve uma febre, estava bastante febril. E durante o dia também ela falou para minha mãe, mãe, eu estou com vontade de comer um virado de ovo. Por quê? Em volta do poço, minha mãe e meus pais colocaram alguns cestos para as galinhas botarem. Mas minha mãe esqueceu. Não fez o virado. À tardezinha, deu um banho nela, deixou ela ali no jeito e falou para o meu pai, eu não vou no culto. Vai você com as demais crianças que eu fico, que aquele está com muita febre. Irmãos, nisto, alguém que tinha tirado água do poço, deixou aquela tampa que está no centro do poço, meio aqui atravessada. E a minha irmãzinha, com 3 anos e 3 meses, saiu de dentro de casa, foi até na beira do poço, subiu em cima do poço e foi andando em direção aos ninhos para pegar um ovo. Quando ela subiu, pisou na tampa e a tampa virou e jogou ela no fundo do poço. Eu escutei o barulho. Quando eu escutei, saí na porta e olhei e vi aquela tampa atravessada, mas eu tinha 12 anos, mas eu cheguei até ali próximo. Quando eu olhei, a minha mãe vinha vindo com um balde para pegar água. Eu falei, mãe do céu, acho que aconteceu alguma coisa. A Keila caiu no poço, mãe. Foi um susto muito grande. Minhas irmãs, meus irmãos em volta, procurávamos e gritávamos, e não tinha vizinho, não tinha ninguém, mas tinha o Senhor. Meu pai estava tomando banho. Minha mãe correu, ele chamava Valdir, e falou, Valdir, sai rápido que a Keila caiu no poço. E nós, os filhos, gritávamos, chorávamos e fazia de tudo. E meu pai veio, quando ele olhou, tirou a tampa, um silêncio total, não sabia o que fazer, era corpulento para entrar, não passava naquela boquinha do poço, ficou olhando. A minha mãe, naquela aflição, falou, eu vou orar a Deus. A oração, como Deus deu ao seu servo, a oração é a ferramenta do crente. E a ferramenta que nós tínhamos naquela hora era a oração. Minha mãe foi orar, meu pai pegou a corda, estava um pouco podre, bastante desfiada, eram uns 15 metros de corda. E ele pegou um martelo, um alicate, uns pedaços de arame e tentou amarrar. Mas isso um silêncio, e nós não sabíamos o que tinha acontecido com a nossa irmãzinha. Mas e nós gritávamos ali em volta. A minha mãe foi orar, voltou da oração, quando chegou perto, falou, Valdir, solta o balde dentro do poço. Falou, mas que adianta, minha velha, soltar o balde aqui dentro?
Eu preciso descer lá, solta o balde. Por Deus, foi aquela fala. Meu pai soltou o balde. No que soltou o balde, a corda laçou o martelo. Quando o balde estava descendo, a corda laçou o martelo que meu pai estava trabalhando ali em cima. E que ele tentou pegar o martelo, mas o martelo despencou para baixo. Só escutamos o barulho, tum! Mas quem já tirou água de poço sabe como é. O balde bateu na flor da água. Quando bateu na flor da água, a minha irmãzinha gritou lá do fundo: pai, tira eu daqui! Filha, põe o pezinho dentro do balde. Já pus, pai. Papai vai te buscar, eu estou indo, já estou saindo, pai. Claro, lógico, aflição. E nós chorávamos, gritávamos, e foi aquele diálogo do meu pai com a minha irmãzinha, mas não via ela, porque 12 metros e meio, estava escuro. Foi conversando, a minha mãe falou: Valdir, puxa o balde. Falou: mas como eu vou puxar o balde? Era uma criança de 3 anos e 3 meses. Meu pai imaginou, ela está grudada no balde, vem 5, 6, 8, 10 metros e volta para baixo. Não, eu vou descer aí, papai vai buscar você. Não, pai, já estou indo, estou saindo, estou indo. Até que a minha mãe falou: puxa o balde. E o meu pai pegou a carretilha e foi puxando o balde. Foi puxando o balde. E nós gritando ali, dando glória a Deus e ouvindo ela falar. Meu pai disse que quando chegou na metade do poço, assim, 6 metros, já percebeu que ela vinha vindo dentro. Que nem um gatinho dentro do balde. E meu pai conseguiu tirá-la sã e salva. Não tomou um gole de água. E quando tiramos o balde de água que estava cheio, o balde cheio de água e o martelo que caiu, bateu na beirada do balde e o cabo para o lado de dentro, nem o martelo se perdeu. Saiu minha irmãzinha dali, contente, nós abraçávamos, chorávamos, e dali ainda Deus preparou que fomos para o culto. Lembro bem como hoje, uma quarta-feira, meu pai pegou minha irmãzinha na hora da testemunhança, como agora. Abraçou a minha irmãzinha e falou para a Irmandade: hoje era para ter um guardamento dentro da minha casa, um velório, mas está aqui a obra que Deus fez. Pelo meio da oração, Deus tirou a minha irmãzinha lá do fundo, e hoje está viva, trabalha na obra da piedade em Sorocaba, criou os filhos, os netinhos, e estamos servindo a Deus. E o Senhor trouxe avante esta obra que sirva de alegria, de consolo, de força. Porque a mesma ferramenta que minha mãe tinha naquele dia, há 50 e tantos anos atrás, é a mesma que nós temos hoje nos dias dessa dificuldade. O Senhor ouvirá a nossa oração. Última honra, eu não vou provar a igreja, nem o ministério, nem meus companheiros que estão aqui, mas eu agradeço a Deus. O Senhor preparou a mão de honrar na Baixada Santista durante uma época da minha vida. Irmãos, naquela ocasião, fiquei durante um tempo a trabalho na minha cidade. Eu estava num culto, irmãos, congregado como esse, numa glória santa que envolvia a conta da igreja. E levantou a mão para testemunhar. E esse irmão anunciava para a igreja: ora Deus pela minha filha por nome de Sara. Minha filha tem 12 anos de idade, foi acometida da meningite profunda, foi desenganada da medicina. Irmãos, eu sentado no meio da orquestra, irmãos, uma coisa eu falo para a Irmandade: dinheiro, irmão Leandro, não tem, mas uma coisa que Deus colocou dentro do meu coração foi o dom da fé. O dom da fé, o dom de acreditar e de crer, de acreditar no milagre de Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu já creio, irmão, já no início dessa obra que eu vou contar para essa igreja. Eu já creio por fé, irmão, de anunciar para esse povo que o dom da fé, o dom de crer, o dom de acreditar está caindo agora no meio dessa igreja. Glória a Deus nessa altura. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento que ele testemunhava, Deus visitou meu coração e disse: meu filho, vai acabar o culto, saúde o servo de Deus e fala para ele que na preparação de Deus você vai no hospital visitar essa criança. Irmãos, acabou o culto, o Senhor falou pela segunda vez, na terceira vez acabou o culto, eu saudei o servo de Deus e falei para ele: irmão, se um dia na preparação de Deus o Senhor preparar de eu visitar tua filha dentro do hospital, irmão, me autoriza. Ele disse: irmão Leandro, se Deus te mandar, você vai rápido, porque a minha filha já está no estado terminal. E eu comecei a buscar a palavra, irmãos, e toda a palavra que eu buscava, Deus dizia, Deus anunciava: onde você entrar, eu vou entrar junto contigo, aonde você colocar tua mão, colocarei a mim em cima, o que você falar, eu falo por ti, meu nome será
será glorificado. Irmãos, eu agradeço a Deus. E 2 meses para frente se passaram, irmãos, numa quinta-feira à tarde estava eu trabalhando, irmãos, quando eu escutei a voz muito clara, irmãos, como humana, que dizia dentro do meu coração: meu filho, diante da palavra, hoje é o dia que eu te quero dentro do hospital, Senhor, é hoje que eu te quero lá dentro. Irmão, liguei para um companheiro para ir junto comigo, logo em seguida, irmão, liguei para o papai daquela menina, saudei com a paz de Deus e disse: irmão, hoje é o dia que Deus tem preparado de eu estar tua filha dentro do hospital, não me autoriza. Ele disse: Leandro, primeiro eu quero te fazer 2 perguntas, eu quero que você me responda. Eu disse: irmão, pode perguntar. Leandro, Deus te mandou dentro do hospital para visitar minha filha. Eu falei: irmão, Deus te mandou dentro do hospital para visitar tua filha. Leandro, você tem certeza que é Deus que está te mandando lá dentro? E eu falei para ele: irmão, eu tenho certeza que é Deus que está me mandando lá dentro. Do outro lado ele começou a chorar, ele chorava muito, irmão, sem parar. E eu perguntei para ele: irmão, por que o irmão está chorando? Ele disse: Leandro, porque se realmente Deus tivesse te mandado dentro do hospital para visitar minha filha, Deus tinha mandado você 2 dias atrás. Eu perguntei para ele: irmão, por que 2 dias atrás? Porque Deus Pai, Leandro, recolheu minha filha Sara para o seu reino de glória, e tudo está acabado na nossa vida nesse exato momento. A minha filha está dentro do necrotério, está aguardando, irmãos, fazer a liberação do corpo da minha filha. Irmãos, tem um grande grupo de irmandade presente, a minha esposa está dentro do hospital, irmãos, naquele momento comecei a tremer do outro lado. Eu disse: Deus, e agora, o que vai acontecer naquele momento? A mesma voz falou dentro do meu coração: meu filho, diante da palavra, eu disse que eu quero você dentro daquele hospital. Fala para ele que você vai visitar essa menina. Falei para ele essas palavras no telefone. Ele disse: Leandro, vai, mas vai em bastante comunhão, porque a minha filha já não volta mais. Chegamos no hospital, realmente tinha um grande grupo de irmandade, todos choravam pela partida da menina Sara. Os médicos explicando para os familiares o procedimento que havia feito durante os 2 dias que se passaram, e naquele dia seria feita a liberação do corpo daquela criança. Quando uma doutora veio na minha direção e a doutora perguntou: o que vocês me ensinaram a fazer aqui? Eu falei: doutora, nós viemos visitar a Sara. Ela disse: não, vocês não vieram visitar a Sara, e sim vocês ensinaram a visitar o corpo da Sara. Eu disse: doutora, eu preciso ver essa menina agora, onde que ela está. Ela disse: Leandro, lá uma área restrita, ninguém pode entrar. Está vendo toda essa multidão que está aqui? Toda essa multidão está aguardando o corpo dessa menina. Daqui a pouco ela vai ser liberada e todos vocês vão poder ver ela. Ela viu que eu estava insistindo muito para poder ver aquela menina. Ela disse: tudo bem, eu estou vendo que vocês estão insistindo, eu vou autorizar vocês subir, só que tem um problema, eu quero ir junto com vocês, eu quero ver tudo que vocês vão fazer. Vocês vão ter 1 minuto para subir, vai ter 1 minuto para descer. Igreja, vamos para uma sala especial, se trocamos e entramos dentro daquele necrotério, aonde eu perguntei para a doutora foi encostada na porta, diante de vários corpos, um do lado do outro. Eu perguntei para a doutora, onde está o corpo da menina Sara? Disse: Leandro, está na penúltima pedra, todos os corpos cobertos com lençol branco, glória ao nome do Senhor. Eu fui na direção daquela menina, descobri o rostinho dela, glória ao Senhor, os seus bracinhos cruzados, glória a Jesus, o Nazareno, a sua barriga costurada toda de qualquer jeito. Eu comecei a conversar com aquela menina: Sara, em quantos lugares que você não passou, em quantas terras que você não pisou, hoje tem uma cidade inteira que está chorando por você. Ô Sara, onde que você está? Quando eu comecei a conversar com aquela menina, a doutora encostada na porta, sua boca se abriu, a lágrima caiu sobre a sua face, ela gritava: meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Irmãos, dou graças a Deus. Eu escutei uma voz que dizia comigo: meu filho, para de conversar com essa menina agora e busca a minha face em oração. Caímos de joelho para orar, apresentando a Sarinha na mão de Deus. Mas quando nós orávamos, a doutora gritava mais alto ainda: meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? No meio da oração eu escutei a voz que dizia: meu filho, eu canto hino para essa menina, hino que eu vou cantar 425 ao voltar com grande glória. Jesus Cristo Redentor, preparás a sua joia para o refino de esplendor. Cantamos o primeiro verso, a glória de Deus entrou dentro daquele lugar. No segundo verso eu coloquei minhas mãos sobre a mão dela, eu senti como na minha mão a mãozinha dela começou a se esquentar. A igreja para como uma liberdade. O terceiro verso daquele hino, a menina Sara deu um pulo na pedra, disse: Leandro, eu quero terminar de cantar esse hino.
milagre. Deus fez milagre. A certidão de óbito na mão balançando. Hoje a toda juntamente foi mandado de presente. Vai naquele quarto, Deus fez um milagre. Sobe pro Nicodério, Deus fez um milagre. Quando os médicos entraram dentro daquela situação, daquele quadro terrível, e viu aquela menina sentada na pedra, cantando: somos joias preciosas da coroa do Senhor. Somos bela, muito formosa, somos joias de valor. O doutor caiu do lado, outro desmaiou pro outro. Outros gritavam: verdadeiramente Deus existe. Verdadeiramente Deus existe. Mas quando a sua mãe saiu correndo para querer abraçar aquela criança, eu disse: mãe, espera um pouquinho, eu preciso conversar com a Sara primeiro. Ô Sara, conta pro Leandro onde é que você estava. Ela disse: Leandro, eu vou te contar onde é que eu estava. Deus me levou num lugar celeste, santo e bonito. E Deus falava para mim: Sara, você tá vendo esse espaço vazio aqui? Sim, eu tô vendo. Esse espaço é para aquele que foi fiel na terra. Onde vai morar comigo aqui em cima. Aqui são os umbrais de ouro, as pedras preciosas. Aquele que tá passando é Miguel, aquele outro é Salatiel. Mas Sara, você tá vendo aquela multidão lá embaixo? Aquela multidão chorando por você. Você vai voltar pra terra. Eu preciso operar uma obra, um milagre. E meu nome tem que ser glorificado. Mas antes de você descer pra terra, dizendo Deus pra aquela menina, você vai dar um recado pro Leandro. Você vai falar pra ele onde ele contar essa obra na comunhão. O mesmo anjo que tá aqui agora com você do teu lado. Olha a ordem pra ele começar a descer na terra. A ordem do Espírito da morte. Deus vai mandar embora. Tem que ir aí da glória a Deus. Tem que ir aí da glória a Deus. Eu agradeço Deus por tudo. Hoje a Sara está com 18 anos de idade. Uma menina que canta, louva, profetiza. E o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Igreja, glória, o nome do Senhor está aqui. Não é fantasia nem conto de fada. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Se nós crescemos de verdade, houvesse fé no nosso coração, obras maiores. Todo Deus seja sempre louvado. Também no norte de Minas, numa cidade lá do norte, um diácono pobre, que o Senhor abençoou ele, espiritual, mas é aprovado material. Chegou em casa para almoçar, aquele irmão que atende a obra de bicicleta. Não tem um carro, um automóvel, mas tem a revelação do Todo-Poderoso. Foi almoçar, e quando estava comendo, ele ouviu o choro de uma criança. Ele parou porque perdeu o apetite, foi orar para ver onde estava a criança, e a criança chorava 20 quilômetros longe da sua casa. Chamou um irmão, umas irmãs da piedade, e foram fazer uma compra para levar. E quando estava comprando, passou numa sessão de brinquedos e o Senhor falou: leva um caminhãozinho. Ele disse: não, Senhor, a obra da piedade está aprovada, mas o Senhor falou: eu estou mandando. Ele pegou o caminhãozinho, levou, foi separado da compra. E quando chegou naquela cidade, naquele bairro, naquele lugar, quando desceram, as crianças veio correndo e um dizia para o outro: não falei que Deus enviava os seus anjos na nossa casa? Aí ficaram contentes, alegres, foram agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito. E quando levantaram da oração, o diácono, cheio de revelação, perguntou para a irmã: a irmã só tem essas crianças? Ela disse: não, ainda tenho um que faz 6 dias que está doente, está enfermo, está na cama. E o diácono disse: eu quero conhecer o menino. Foram lá ver o menino, e quando eu estava olhando no semblante do menino desfigurado, o diácono perguntou: irmã, a irmã não sabe a origem dessa enfermidade? Ela disse: sei sim. Já faz 6 dias que ele começou a pedir um caminhãozinho para brincar e nós não tínhamos dinheiro para comprar, ele veio para a cama. O diácono levantou chorando, foi buscar o caminhãozinho. Quando pôs na mão do menino, o menino levantou, saiu liberto por completo, foi brincar com o caminhãozinho na mão. Porque essa é a obra do Todo-Poderoso. Ele vai na casa de quem precisa de um caminhãozinho, e ele leva um caminhãozinho. Ele vai na casa de quem precisa de uma libertação de um câncer, ele liberta o câncer também. Ele vai na casa daquilo que precisa, que seja suprida a necessidade do alimento, e ele leva o alimento também. Ele acende o fogão apagado, ele cobre o corpinho nu, e ele enche a mamadeira que está vazia com leite, para a criança também glorificar o seu santo nome. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que um dia nós fizemos pacto com ele nas águas do batismo, e ser crente pela vida, pela morte. Por isso, quem vai dar a palavra e for fiel, vai ver muita maravilha nesses últimos dias, porque o aniversário se levantará com todas as suas forças contra este povo, mas Deus mostrará que Ele é Deus e que Ele
nos levará até o fim, e Ele ponhará nós por cabeça e não por causa. Por isso, quem estiver ouvindo essa fita, guarda tudo isso, porque vai servir, são minutos que não volta nunca mais, mas fica uma lembrança para sempre. E no dia de amanhã, alguém vai abrir o livro da saudade e vai encontrar escrito nas páginas da boa lembrança muita coisa boa, muita coisa bonita, que fica guardada nos nossos corações, na nossa alma, e um dia sai da nossa boca, liberta alguém, salva alguém, cura alguém também, porque Deus vai nos levando de valor em valor até o fim da nossa jornada. Estas são as palavras que nesse dia, 14 de maio de 1992, foi feito. Meu tio parou e começou a ir atrás daquilo que estava no auge, na força. Deixou de congregar. Irmãos, dê um recado para aqueles que não estão congregando. Deixou de congregar é sintoma de prejuízo. Meu tio deixou de congregar e acabou errando. Errou. Ficou fora da graça. Mas a velhice chega assim, é rápido. Rápido chega a velhice. Enquanto o rostinho está lisinho, cabelo pretinho, está tudo bem, físico, mas passa rápido. E passou rápido para o meu tio. Nasce uma ferida na perna, era uma gangrena. Foi no médico, o médico falou, seu Antônio vai ter que amputar essa perna. Ele era um homem alto, 1,90 m quase. Quando o médico falou vai amputar a perna, ele começou a congregar desesperadamente. Ele ia na reunião de jovem de manhã, reunião à tarde e culto à noite. Senhor, me perdoa, Senhor, o que eu fui fazer? E o Senhor falou assim, eu vou te salvar, mas eu vou entregar a tua carne para o diabo. Eu acompanhei isso, eu era cooperador de jovens na época. Irmãos, amputou uma perna. Passado um pouco, o médico disse que passou a doença para outra perna, amputou a outra. Lá no Largo do Aroche, na Santa Casa, escutava lá na rua os gritos dele, e ele recitava o Salmo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me condenes no teu furor, tem misericórdia de mim que eu sou fraco. Eu fui visitar o meu tio, irmão, quase ele me quebrou a mão de tanto que apertava. Sobrinho, eu estou no fogo do inferno, me tira daqui. Aí o médico falou para minha tia que ele tinha poucos dias de vida. E eu numa oração, o Senhor falou, ele não vai morrer. Eu vou mostrar para muitos o que é o pecado. Meu tio volta para casa sem as duas pernas e um câncer na próstata. Magro, pele e osso, veio em cima de um colchão de água e fica 3 anos em cima daquele colchão de água. Eu era cooperador de jovem, quando eu via uma mocinha fraca, um mocinho fraco, eu levava lá. Vamos morar com meu tio lá, vamos ver o que meu tio tem para falar. E ele dizia, não pequem. Não pequem. Obedeçam a Deus. Eu estou no fogo do inferno. Naquele tempo, logo em seguida, Deus me levantou, me deu o ministério de ancião. E um dia ele falou assim para mim, sobrinho, traz aqui o ancião que tirou a minha liberdade. Não é o ancião que tira a liberdade é a pessoa que é. Mas um ancião que tratou o caso, irmão, Messias lembra Florindo Mortário. Era um general, desculpa eu falar assim. Era um ancião general. O que ele falava era aquilo, não voltava atrás. Homem duro, tratou o caso do meu tio, deixou. E eu fui falar com o irmão Florindo. Quando eu cheguei lá, irmão Florindo, eu vim aqui porque o meu tio era ancião novo, 83. Irmão Florindo, o meu tio Antônio quer ver o irmão, está morrendo. O teu tio? Nunca mais eu quero ver ele. Fala para ele, ele está sofrendo, que sofra. Ele está pagando o que ele fez. Irmão, eu não aguentei, caí no choro. Lá no portão, eu no portão de fora e ele de dentro, que ele morava na congregação do Carrão. E eu caí num choro. Quando eu comecei a chorar, ele pôs a mão no meu ombro assim por dentro da grade e disse, passa aqui amanhã que eu vou lá. Irmão, tem uma coisa bonita aqui para o ministério. Eu já contei isso numa reunião do ministério. A palavra já.
Encerrou e nós vamos terminar. Não sabia que ia contar isso aqui hoje. Ele falou, passa aqui amanhã que eu vou lá. Passei lá, terça-feira, e ele foi. Quando chegou, ele sentou do lado do meu tio, aquele cadáver, metade de um cadáver, cheirando mal. O Senhor falou para mim, conta o que eu falei com você na oração. E eu contei. Quando eu terminei de contar, o Monfanilho falou para minha tia, traz o azeite que eu vou ungir ele. Irmão, o choro tomou conta daquela casa. O meu tio gritava. Por isso que nós tornamos a dizer, quem vai ficar decepcionado é o diabo. Glória ao nome do Senhor. A misericórdia de Deus cobre a terra, irmãos. E a misericórdia de Deus está distribuída sobre todo esse planeta. Jesus foi, no tempo que ele ficou na sepultura, ele foi pregar os espíritos em prisão, que morreram no tempo do dilúvio. Bem, irmãos, foi ungido, foi uma alegria. Muitos irmãos aqui conheceram Fernando Castelo, ancião. Eu falo o nome que já todo o senhor já recolheu. Na quarta-feira, tinha uma reunião do ministério, as nossas reuniões eram quarta-feira à tarde. Falei, irmão Castelo, vamos para a reunião, mas antes, vamos passar no meu tio fazer uma oração? Vamos. Chegamos lá agora, irmão Messias, irmãos anciãos, todos que estão aqui. Ele falou uma coisa para o irmão Castelo que me estremeceu. Falou, irmão Castelo, o ministério me perdoou. Eu fui ungido. Irmão Castelo disse, glória a Deus, mas Deus ainda não perdoou. O Messias, que é isso? O ministério me perdoou, mas Deus ainda não. Aí o irmão Castelo falou, e o que você precisa para se sentir perdoado por Deus? Eu quero falar em línguas e receber a promessa do Espírito Santo. Fala só. O servo de Deus falou para ele, nem que seja na última hora, se o teu nome está escrito no livro da vida, se Deus não riscou, se você vai ser salvo, você sai da terra falando em línguas. Na sexta-feira ele morre nos braços da minha tia, 15 minutos falando em línguas. Glória ao nome do Senhor. Igreja, receba a misericórdia de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não julguemos ninguém, não deixemos ninguém para trás, não demos palpite sobre a salvação de ninguém. Morreu na cruz Jesus. Pai, nenhum se perdeu. Eu peguei a palavra que tu me deste e dei para eles, e eles creram na tua palavra. Agora eu quero que onde eu estiver eles estejam também. Irmão, neste momento toda a misericórdia de Deus vai superar todo o intento do diabo. Você é de Deus, moça, moço, velhinho, testemunhado, você é de Deus. Firma os teus pés na graça, ore, busque a Deus, cante, louve a Deus. Porque onde Ele está, Ele quer que nós estejamos também. Deus seja louvado.